pela mulher, não é assim? Quando Satanás ali na serpente, ele engana a mulher, seduz a mulher, e então o pecado entra no mundo. Desde então, essa figura prevalece, de maneira que a igreja é vista como uma mulher. O povo de Israel é simbolizada por uma mulher, como um povo frágil, um povo que sempre, sendo ela a noiva de Deus do Antigo Testamento, ou do Cordeiro do Novo Testamento, foi marcado por fraquezas e fragilidades. Mas, diz a Bíblia que Deus, ele sempre tem um povo pequeno, um remanescente, no meio deste povo maior, que Deus está gerando neles um povo forte. Se você olhar para a história do povo de Israel, enquanto nação, povo de Deus, a mulher, a esposa do Criador, como diz Isaías 54, mas sempre no meio deste povo havia uma parte forte, uma parte que não se prostrava diante dos ídolos, que sempre se manteve firme. Esse termo mulher aqui, de fragilidade, é simbólico, tá? Não quer dizer que as mulheres não possam ser vitoriosas e fortes no Senhor. É apenas um símbolo. No caso, o filho varão, então representa uma menor parte na mulher, dentro da mulher, gerada da mulher, que é varão, que é forte. Os cristãos que vencem as degradações da igreja, porque em cada uma das 7 igrejas há o que se vencer ali, há o vencedor, dar-lhe isso, há o vencedor. Estes que têm esta visão, que têm ouvidos para ouvir, que se levantam no meio da sua era de treva e que decide, pelo poder do Espírito Santo, na graça de Jesus Cristo, vencer todas as degradações, eles são fortes. Eles são aqui representados pelo filho varão. Ou seja, há uma porção do povo de Deus que não se caracteriza pela fragilidade e fraqueza da grande mulher, mas que é caracterizado pela varonilidade, pela maturidade, pela robustez, pela força deste filho varão. Então Satanás, ele está hoje diante dessa grande mulher que é o povo de Deus, e ele está então olhando, e todo o propósito dele é este filho varão. Ele não se preocupa com a mulher, até porque a mulher muitas vezes anda de braços dados com ele. Então toda a preocupação do dragão é este filho varão. Sabe por quê? Porque o dragão sabe que quando este filho varão sair daqui da terra, quando ele for arrebatado, olha só o que diz o versículo 12. Por isso, 12, tá, queridos? Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A ira do dragão contra o filho varão é porque ele sabe que quando o filho varão for arrebatado, restará para ele tão somente 3 anos e meio. Irmãos, você sabe por que o diabo luta tanto para que você consuma e gaste o teu tempo com tantas coisas vis e tantas coisas que não promovem o reino de Deus? Porque o diabo sabe que quanto mais tempo você desperdiça, mais tempo ele tem para reinar, para governar, para fazer o que ele está fazendo sobre a terra. O inimigo, ele sabe que a derrota dele é marcada, não a derrota geral, né? Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário, ali ele foi vencido, mas ele sabe que ele será despojado completamente do seu trono, ele será tirado, arrancado, deposto completamente, quando o filho varão for arrebatado. O arrebatamento do filho varão certamente determina o início da grande tribulação, o que vai resultar em apenas 3 anos e meio, para que Cristo venha pessoal e visivelmente, e ele então seja tirado e colocado no abismo com todas as suas hostes. É por isso que quando então o filho varão é arrebatado, olha o que acontece no versículo 7. Houve o que no céu? Peleja no céu. Por isso nós falamos que quando ali no 6º selo é anunciado, chegou o grande dia da ira deles,
ou de Deus o Pai e do Cordeiro, nós sabemos que os cristãos que guardaram a palavra do Senhor, eles não podem permanecer aqui, porque eles serão livrados da hora da provação. Então, eles têm que ser arrebatados. Sendo arrebatado o filho varão, há uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Porque com o arrebatamento do filho varão, e com essa guerra que vai ocorrer nos ares, Satanás e seus exércitos serão lançados para a terra. Hoje ele não está na terra. Só estão aqui as rãs. As rãs porque são os espíritos imundos, que são demônios que agem aí nas esquinas, nos lugares, porque Satanás e seus anjos estão nos ares, como claramente está em Efésios capítulo 2, versículo 3, e também está em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, que é o príncipe da potestade no ar. Ele está nos ares de lá, mas um dia, quando os vencedores forem arrebatados, haverá uma peleja no céu. Miguel, o príncipe de Deus, que sempre luta nessas batalhas, será enviado para socorrer. Então a igreja, o filho varão, subirá para o trono de Deus, e Satanás descerá para a terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta descida do maligno para a terra está descrita aqui na quinta trombeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando o filho varão subir, que houver a guerra no céu, que Satanás descer para a terra, e aqui ele é representado por uma estrela caída, haja vista que os anjos caídos são chamados de estrelas, e portanto, João viu uma estrela caída do céu na terra, e a ele, a Satanás, quando desce do céu à terra, é dada a chave do poço do abismo. E então, como diz os versículos 2 em diante, ele vai abrir o abismo. Lá no abismo, irmãos, que está exatamente entre o paraíso e entre o lugar de tormento, conforme descrito por Jesus em Lucas capítulo 16, neste abismo onde se encontra os espíritos dos mortos de todos os homens que foram rebeldes, inclusive de Datã, Coré e Abirão, quando a terra se abriu no Antigo Testamento e eles desceram vivos para o abismo, então este abismo será aberto e sairá do poço do abismo exércitos de demônios que serão corporificados para atormentar os homens sobre a terra. Juntamente com eles, olha o versículo 11 que diz: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Quando diz que vem do abismo, porque Satanás desce dos céus, abre o poço do abismo, de lá sai um exército de demônios em formas de gafanhotos, mas tem como rei este exército de demônios o que chama Apolion, o Abadom, que quer dizer o destruidor ou a destruição. Vejam, quando Satanás desce, é dada a ele a chave do poço do abismo para tirar lá este rei chamado destruidor e destruição. Agora veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 12. Lá naquele momento quando houve a guerra nos céus e Satanás desceu para a terra. Veja que coisa interessante. Capítulo 12, versículo 18. Falando de Satanás quando desceu do céu à terra. E se pôs em pé sobre a areia da praia do mar. Quando Satanás desce, se põe ele em pé de frente ao mar. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos tentar reunir o quebra-cabeça. Queridos, nós ficamos uma vez 2 anos estudando o Apocalipse. Estamos tentando passar para os irmãos aqui em 2 dias. Tá bom? Então, quando ele desce, o inimigo, com a chave do poço do abismo, a estrela caída, que ele então desce, ele coloca os pés sobre a areia da praia do mar. Por quê? Porque ele vai abrir o abismo,
Os irmãos sabiam que o mar é a porta do abismo? Ele então, o maligno, ele desce de frente para o mar, porque o mar é a entrada e a porta do abismo, e então ele vai abrir o abismo, para de lá tirar o rei chamado Abaddon e Apolion. Por isso que aqui no capítulo 12, ao chegar diante do mar, o que diz no versículo do capítulo 13? Bem em seguida aí, vi emergir do mar uma, está vendo como as coisas todas se encaixam? Ele desce, porque a partir daí, o espírito do anticristo, o Abaddon, o Apolion, sai do abismo. Ele vai ressuscitar o anticristo na sua primeira fase, que foi alvo de assassinato, e agora em ressurreição, ele sai e vai seduzir os habitantes da terra. Começa, portanto, aqui a grande tribulação. Volte ali para Apocalipse capítulo 7, e veja que tão logo no 6º selo, diz que chegou o grande dia da ira. Nós falamos que esses eventos do 6º selo, as estrelas caíram pela terra, a lua tornou-se como sangue, o sol se tornou negro, então o céu se recolheu, a terra se agitou, as ilhas fugindo do lugar. Toda essa convulsão que os céus e a terra sentiu foi em função, em virtude da guerra que ocorreu no capítulo 12, quando o filho varão sobe a essa guerra. Então a terra e os céus entram em estado de convulsão. Então começa a partir daí a ira, no capítulo 17, porque chegou o grande dia da ira deles. Isso é mais do que provado e comprovado no capítulo 7 do Apocalipse. Por quê? O capítulo 7 tem duas partes. Dos versículos 1 ao 8, nós encontramos um registro assim, olha, veja: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os ventos, ou os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então esses 4 anjos simbolizam o cuidado de Deus, como que a terra hoje está sob a guarda de Deus. Nada pode acontecer com ela sem que Deus autorize. Há anjos aqui, isso é simbólico, não vai pensar que tem um anjo segurando a terra. Isso aqui é uma representação simbólica, mostrando que o norte, o sul, o leste, o oeste, toda a terra, ela está sob a guarda e o cuidado de Deus, de maneira que nenhum vento, nenhuma guerra, nada pode acontecer a ela sem que Deus permita. E o versículo 2 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Ou seja, um anjo que vem e fala assim: olha, nós vamos selar a fronte dos servos de Deus, antes que os 4 anjos comecem a trazer e a executar juízos sobre a terra. Esses servos de Deus que serão selados, aqui é marcado simbolicamente pelo número 144 mil, são dos filhos de Israel. Os irmãos lembram que falta uma semana ainda para completar aquela 70 semanas que nós falamos hoje de manhã? Pois é, então, para que o povo de Israel passem ileso e cheguem no final e sejam salvos no último dia, para se cumprir a palavra da profecia das 70 semanas, então o Senhor vai selar, para que eles não sejam tocados e nem mortos durante a grande tribulação. Os judeus passarão pela fornalha da aflição, como diz no livro de Zacarias, que 1/3 parte de Israel será provado como a prata é provada no fogo. E então eles passarão para serem purificados e salvos bem no finalzinho da grande tribulação. Antes então que a ira seja derramada, eles são selados. E os crentes? E a igreja? O propósito de Deus é que ela seja arrebatada. Todavia, só será arrebatado aquele que guardar até o fim as obras do Senhor e guardar no seu coração a sua palavra. Aqueles que não o fizerem dessa maneira ficarão na grande tribulação. Então diz no versículo 9: depois dessas coisas vi,
e eis grande multidão que ninguém podia enumerar